Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jashoda Nandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Tapta Kanchana Gaurangi Radhe 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 Vrindavaneshvari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatorine. Ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. Minhas reverências a ti, ó servo de Sarasvati Goswami, que está tão bondosamente pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva e liberando os países do Ocidente de todo nihilismo e impersonalismo. Jaya Srila Prabhupada Ki. Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Muito bom estar aqui hoje com vocês. E vamos dar continuidade a esse ensaio, né, como foi designado o título das nossas atuais palestras, ensaio sobre os ensinos de Prahlada Maharaj. Então essa é a segunda parte e vamos discorrer sobre esse grande devoto puro de Krishna que nos exemplificou a sua vida, né, revertendo todas as tentativas de seu pai, o demônio, né, Hiranyakashipu, de convertê-lo a uma natureza demoníaca. Antes de começar, eu estava vendo uma palestra de um amigo e ele muito enfaticamente explicou sobre a história de Maharaj Parikshit, que é o ouvinte, né, do Srimad Bhagavata. Ele ouve Shukadeva Goswami, né, falar todo o Bhagavata. Então é dito que por causa de uma maldição de um Brahmana, o rei Parikshit Maharaj, essa maldição dizia que ele iria morrer em 7 dias, devido a ele ter, né, ofendido assim, o pai desse menino Brahmana que o amaldiçoou. E Maharaj Parikshit, em vez de ficar desesperado, porque sabia que ia, né, abandonar o corpo em 7 dias, ele simplesmente, né, sentou-se à margem, né, de um rio e solicitou a super-alma em seu coração para que fosse, né, resolvida essa questão da morte, que alguma pessoa pudesse aparecer para esclarecer a ele sobre a natureza da morte, já que a maldição, né, de um Brahmana raramente deixa de ser cumprida. Esse foi um passatempo, né, feito pelo Senhor Krishna para que o Srimad Bhagavata fosse narrado, né, apropriadamente a uma pessoa santa, Maharaj Parikshit. Então, o que eu quero dizer aqui é que Maharaj Parikshit recebeu a bênção de saber quando iria perder esse corpo, né? Muitas vezes essa, né, maldição se tornou uma grande bênção, não só para Parikshit Maharaj, mas para todos nós que recebemos esse conhecimento do Bhagavata. Então, uma pessoa santa que tem
essa prerrogativa de entender que a morte é inevitável. Então, independentemente da pessoa não saber que vai morrer ou quando vai morrer, né? No caso de Maharaj, ele sabia quando ia morrer, e assim durante 7 dias ele recebeu esse conhecimento do Bhagavatam, e após receber esse conhecimento, ele fixou a sua mente nos pés de lótus de Krishna e foi picado mortalmente por uma serpente, né, alada, e abandonou esse corpo material, voltando para o mundo espiritual. De modo que, sintetizando, o que eu quero dizer aqui é que não sabemos o dia da nossa morte, mas pode ser amanhã, pode ser daqui a 7 dias, como foi com Maharaj Parikshit, ou pode ser assim tantos anos. Mas a ideia é que um espírito, né, consciente de Deus, ele deve estar sempre preparado para abandonar a sua forma a qualquer momento, né? Acreditando que Krishna é que vai definir a hora, né, e o local ou o tipo de situação em que ele vai abandonar o corpo. De modo que cada dia é muito importante quando você tem essa consciência, né, de urgência de obter esse conhecimento que vai, né, te dar o esclarecimento de como devemos fazer para permanecer em vida, nesse preparo correto para a hora da morte. Krishna diz no Bhagavad Gita que na hora da morte, né, o estado de consciência que vamos estar é que vai definir para onde a nossa alma vai, né, seguir após o abandono desse corpo. De modo que, né, ler o Srimad Bhagavatam é o assunto assim, mais importante, né? Ler o Bhagavad Gita, refletir, né? E principalmente cantar o nome de Deus e se situar sempre nesse pensamento, em sentimento em relação a Krishna, que está agora mesmo em nosso coração. Então, assim, não importa o dia ou a hora, né, que você for abandonar o seu corpo, estudando o Bhagavatam, o Bhagavad Gita, tudo isso é importante, porém, a cada dia, sabendo que esse dia pode ser a surpresa, né, que vai nos levar desse mundo, devemos estar assim bem conscientes de estar meditando com muita devoção e amor nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna. E isso vai fazer uma tremenda diferença se por acaso o universo, né, resolver, pelos poderes, né, da hierarquia superior que administram, né, junto com o Senhor de Amaraj, essa questão da morte, de nos tirar daqui. Temos que ter essa confiança, porque Krishna diz que se abandonarmos o corpo, meditando nele, então teremos essa chance, né, de voltar para o mundo espiritual. Então não vamos deixar para depois, né, para pensar na morte ou para pensar em Krishna, mas fazer dessa vida humana um tipo de urgência benéfica para receber essa misericórdia de Krishna nesse exato momento e estar preparado para abandonar esse corpo assim com muita luz, né? Com muita consciência, com essa atitude de gratidão por estarmos recebendo esse conhecimento transcendental diretamente de Krishna e de seus devotos puros. Então vamos meditar profundamente nisso, porque Maharaj Parikshit, apesar de ser um rei que governava todo o planeta,
ele, como uma pessoa santa, de consciência esclarecida, imediatamente ele renunciou a todo o reino, a filhos, a esposa, e foi se sentar na margem de um rio sagrado. E Krishna, pelo seu arranjo, né, superior, enviou Shukadeva Goswami, que durante esse período em que ele esperava pela morte, que era de 7 dias, Shukadeva Goswami recitou todo o Bhagavata assim, de uma maneira extraordinária. Então, Shukadeva Goswami, plenamente consciente de Krishna, né, por meio do conhecimento e a associação com um devoto puro, né, que era Shukadeva Goswami, uma das autoridades do serviço devocional, ele recebeu esse benefício máximo de voltar para Krishna, para o lar original. De modo que todo o Bhagavatam, ele, além de, né, recebemos também, além de ter todo o conteúdo original, também recebemos a bênção do significado da autoridade de Srila Prabhupada. Então, vamos considerar isso agora em nosso coração, e dentro do que estávamos falando aqui do Bhagavatam, né, em nosso ensaio sobre os ensinos de Prahlada Maharaj, devemos ter a nossa atenção. O Bhagavatam, ele é compilado assim, né, na maestria de devotos e de subjetivismos, vamos dizer assim, onde Krishna ele pode nos ensinar diretamente do coração quando fixamos a nossa mente nessa leitura atenta, né, do Srimad Bhagavatam. Tanto que nos finais dos capítulos, né, dos cantos, Krishna diz que assim, né, Vyasadeva, né, que quem leu assim com muita atenção determinado capítulo vai receber certos benefícios. Quando você estiver lendo o Bhagavatam, isso vai ser dito para você. Então, devemos entender que nesse momento atual, nessa era de Kali, né, que essa era de desavenças e hipocrisia, onde as pessoas, pelo mínimo assim, desnecessário a conflitos, né, e também por um máximo, né, devido ao ego e poder, a guerras, a injúrias, invejas, tantas coisas, e também hipocrisia. Hipocrisia é o símbolo da era de Kali Yuga. Todo mundo fingindo ser o que não é. Podemos ver no Facebook, nas redes sociais, todo mundo se apresentando feliz ou cheio de qualidades, que na verdade é tudo simulação, né? São máscaras. Então isso é Kali Yuga, né? Pessoas que se falam, né, que são devotos de Krishna, mas no fundo não são assim pessoas tão devotadas, porém querem parecer que são, né, pessoas santas, gurus, enfim, sabemos muito bem o que ocorre por trás dos bastidores de inúmeras religiões que só criam confusões exatamente por causa dessa hipocrisia, né? Pessoas invejosas disputando cargos de poder e de fama, de riquezas, porém pessoas insatisfeitas cometendo atividades assim completamente, né, estúpidas, atividades que ferem todas as leis de Deus. É isso que nós temos visto nessa era de Kali, e podemos ver que o número de qualidades demoníacas, né, ou de demônios, ou de pessoas que já nem pensam mais em Deus da forma simplesmente amorosa,
o amor pelo amor, né, de Deus, sem, incondicionalmente, né, você adorar Krishna sem essas pretensões e interesses secundários. Então, o número dessas pessoas tem aumentado muito nessa era de Kali, né? Então, essa classificação, como falamos na parte 1 desse nosso estudo, entre demônios e pessoas santas, existe desde o início da criação. E esse incidente, né, que estamos aqui narrando sobre Prahlada Maharaj é uma história que ocorreu assim, há muito, muito tempo, alguns milhões de anos depois do momento da criação desse universo material, né? Então as pessoas devem, assim, estudar essa história do Bhagavatam de Prahlada Maharaj com muita atenção, porque Prahlada Maharaj, como dizemos, né, era o filho do homem assim mais ateísta e poderoso da época. Hiranyakashipu tinha, né, como dissemos, ele veio do mundo espiritual, amando de Krishna, para criar o caos aqui nesse mundo, simplesmente para Krishna vir lutar com ele e destroná-lo. Mas ao mesmo tempo houve a glorificação de Prahlada Maharaj. Krishna mostrando o poder de um devoto avançado, de um devoto puro nesse mundo, né? Krishna quer que todo mundo se torne um devoto puro para posteriormente, né, voltar para o mundo espiritual. Prahlada Maharaj dava o exemplo, deu a pregação certa, deu o processo espiritual, né, de Sankirtana, de serviço devocional, e assim, se nos tornarmos fortes como Prahlada, vamos adquirir a pureza necessária para voltar para Vaikuntha Loka, Dham, o mundo espiritual. Ninguém pode voltar assim para Vrindavana se ainda mantém os apegos a esse mundo material, ou se é detentor ainda das qualidades demoníacas que são assim todas narradas no Bhagavad Gita e no Bhagavatam. Então, é dito que naquela época, porque Hiranyakashipu era o senhor, né? Era o rei, era o dono da sociedade, como muitos demônios hoje se acham, né? Então esse menino Prahlada, ele não tinha a oportunidade de glorificar o Senhor Supremo. Quando um demônio do calibre de Hiranyakashipu, ele governa o universo, ou um planeta, ou um mundo, ele simplesmente restringe a adoração a Deus, porque ele pensa que ele é Deus e que ele tem que ser adorado. Podemos ver o exemplo também aqui mesmo, no mundo material, né? Por isso que os políticos, muitas vezes, ou artistas, não gostam de largar a sua posição, porque eles gostam de ser adorados, né? Tratados como deuses. Dessa forma, assim, o ego, né? Um ego muito forte, e porque a sociedade, sendo tão materialista, né, nela está incutida esse sentimento de adorar pessoas que são demônios, de idolatrarmos, né, seres humanos assim que se destacam na sociedade, seja do lado do bem ou o lado do mal, dependendo da qualidade da pessoa. As pessoas gostam de adorar dessa forma. Então, a característica de uma grande alma, quando pensamos assim, o que é, né, um Mahatma,
é dito que essa qualidade de alma divina é que ela é muito ávida para disseminar as glórias do Senhor Supremo. Quando a gente vê que as intenções de uma pessoa simplesmente está em primeiro lugar em passar essa mensagem de Krishna, do Bhagavad Gita, de glorificar Deus para todo mundo, né? De incentivar todo mundo a apreciar e prestar reverências ao Senhor Supremo. Então isso caracteriza uma alma de alto calibre, né? Espiritual. Tal alma, ela tem esse coração puro, ela não está mais interessada em divulgar as coisas dentro de um padrão material ou psicológico que vão fazer as pessoas ficarem cada vez mais apegadas ou presas ao ego, a essa forma, né, humana dentro desse mundo material. Então, quanto menos, mesmo que a pessoa tenha menos importância na sociedade materialista, mas se ela é conceituada dentro do seu coração com qualidades espirituais para passar, né, a mensagem de Deus para todas as pessoas, então essa pessoa, na verdade, é a mais elevada, mas dentro de uma sociedade materialista, essa pessoa não poderá ser vista em sua real posição como um servo, né, eterno, amoroso de Deus, que está distribuindo misericordiosamente essa potência do conhecimento que vai iluminar o coração das pessoas. Prabhupada fala que o Senhor, né, Jesus Cristo, que é um devoto assim, bem elevado de Deus, ele, né, podemos ver na sua história que ele era assim, muito ávido de disseminar as glórias de Deus. Mas as pessoas demoníacas, que não tinham essa capacidade de entender o que é a vida espiritual, devido à situação daquela época, interpretaram mal o que ele estava falando. Elas não podiam entender o que era esse amor, né? Interpretavam pensando que Jesus queria dominar, né, o reino humano, que ele era um rei, assim. Então, de modo que não era nada disso. Jesus estava simplesmente pedindo para as pessoas dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus, e se libertarem dessas condições materiais. Porém, isso acabou afetando, né, a religião da época, causando inveja aos religiosos da época, e resolveram tirar, né, o Jesus da área, matando de alguma forma. Isso acontece naturalmente com vários devotos no mundo inteiro, e Prahlada Maharaj também não ficou de fora dessa história, né? Hiranyakashipu tentou matá-lo assim, diversas vezes, porque ele era como uma maçã podre dentro do sistema demoníaco, né? A influência de Prahlada Maharaja estava atrapalhando o governo de Hiranyakashipu, que queria um reino completamente materialista e que todo mundo, né, o adorasse como soberano. Então, dessa maneira, Prahlada Maharaja foi ameaçado e colocado em situações assim muito perigosas. Porém, entendemos que Krishna está sempre protegendo o seu devoto, e se a missão do devoto, né, é confiada por Krishna para ele disseminar realmente o conhecimento transcendental, então ninguém pode destruir o devoto. Quando a pessoa está sob o controle de Deus,
ninguém pode tirar a vida de um devoto. Mas se uma pessoa se acha muito poderosa nesse mundo, desafia todo mundo, mas não tem a proteção de Deus, então a vida dele é um perigo a cada passo. Ele pode, assim, abandonar o corpo a qualquer momento, né? Quantas pessoas poderosas podemos observar nesse mundo que de uma hora para outra simplesmente tem que partir, né, desse planeta Terra, junto com o seu ego orgulhoso, abandonando o seu corpo material, por mais opulências que ele possa ter nesse mundo, ou erudição, ou qualquer coisa. Então Krishna deixa as coisas acontecerem até o ponto em que a arrogância passa muito do limite, porque Krishna, ele cria, né, e governa perfeitamente a sua criação, mantendo as suas leis perfeitamente. Então, quando Krishna vê que há uma desincronização, né, uma abundância de erros no mundo, ele vem para resolver a situação, para aniquilar todos esses canalhas e para favorecer os devotos, estabelecendo também a harmonia no planeta sob a jurisdição de alguma pessoa, de alguma alma que ele coloca como governante, né, para que a população em geral possa seguir os direitos e deveres espirituais para avançar, né, divinamente nesse mundo. Então, temos que ter muita tolerância. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos pede, né, cantar o santo nome e ter muita tolerância nesse mundo, porque aqui é um lugar cheio de pessoas demoníacas mesmas, né? Não assim, a pessoa demoníaca, não que a pessoa demoníaca seja assim má, assim, entendeu? A pessoa demoníaca é aquela que não quer saber de Deus e comete atividades que estão fora dos padrões, né, espirituais, conforme Deus nos recomenda, e acaba que essa pessoa vai sofrer reações assim absurdas, né, colocando ela em situações cada vez mais miseráveis e infernais. E quando o devoto vê os demônios, né, cada vez mais em sofrimento, achando que estão certos em suas condutas, então o devoto sente assim muita compaixão e fala essa ciência devocional para que eles possam, né, ouvir e se ajustar à harmonia do universo, que é o amor, né, permeado de Krishna em cada coração, que infelizmente, né, na maioria as pessoas estão esquecidas desse amor de Deus. Então, Prahlada Maharaja vem também para criar, né, uma história, um passatempo para Krishna, onde ele vai, assim, através de suas orações, através de seu exemplo. Então, Krishna vai mostrando tudo através desses passatempos. Tem vários passatempos, né, no Bhagavatam, que serve para nos dar a referência de como devemos nos posicionar nesse mundo diante das ditas forças negativas, e por maiores que elas sejam, quando estudamos a vida de Prahlada Maharaj, podemos compreender que um menino de 5 anos de idade, que era a idade dele, superou assim o poder de um demônio assim maravilhoso, né? Um demônio que governava todo o universo. Isso aí é fantástico, né? Quando sabemos que um pouquinho de prática de serviço devocional, de cantar o santo nome de Deus, de estar consciente, né, da presença da super-alma em nosso coração, nos livra de todas as misérias, né, de todas as ditas surpresas negativas da vida.
Por isso Krishna ele está dizendo Sarvadharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vrajaham Tuam Sarva Papebhyo. Krishna está falando que se abandonarmos toda essa questão de atividades materiais interesseiras, baseadas em religiosidade, né, em atividades fruitivas, e simplesmente pensarmos nele com muita devoção e carinho, então Krishna ele vai tirar da nossa vida todas aquelas reações indevidas, negativas, que tenhamos porventura praticado em ignorância nas vidas passadas. Então Krishna ele não está interessado em nos prejudicar, mas ele está dando uma oportunidade para todas as pessoas, sejam demônios ou pessoas santas, para recuperarem a sua consciência e despertarem o amor por ele. E nesse amor poderem, nessa forma humana, desenvolverem a um grau de pureza para que após a morte possam voltar para o mundo espiritual. Então, demônio, necessariamente, como dizemos, não é uma pessoa má, né? Tem muitos devotos de várias religiões que às vezes são assim, pessoas mais más que os ditos assim, demônios. São pessoas hipócritas que usam assim, o nome de Deus em vão e, na verdade, assim, são mais egoístas, mais orgulhosas, né? Há pessoas demoníacas que são boas, porém elas estão desviadas da consciência de Deus, né? E há devotos que aparentemente parecem estar no caminho espiritual, porém são pessoas cruéis, pessoas invejosas, assim como serpentes, né? Assim, falando assim, emanando veneno para todos os lados. E Kali Yuga é isso, né? As qualidades demoníacas estão inseridas agora em todas as áreas, não há escapatória para ninguém. Então o ideal seria que cantássemos o santo nome do Senhor, né, o Mahamantra Hare Krishna, e procurássemos assim ter uma boa associação com devotos que vemos que realmente estão tendo essa sinceridade de coração, pessoas doces, né, que passam conhecimento, porque no final a questão de pureza, de você ter uma vida espiritual é em relação com você e a superalma, né? A relação entre você e Deus é particular, vai depender do seu desejo pessoal, né? De querer voltar para Deus. Então Krishna ele vai te ensinar de dentro do coração e também vai fazer com que você, a sua energia, seja atraída pela energia de uma pessoa superior, uma pessoa santa, um devoto puro, um mestre espiritual fidedigno. Então, do lado de fora, você recebe instruções, né, de devotos avançados, e de dentro do coração recebe intuitivamente a orientação de Krishna Vishnu. Entende? Então não tenha assim receio ou dúvida, mas em primeiro lugar veja o quanto o seu coração está vibrando nessa verdade de querer se aproximar de Krishna, o quanto você tem fé real nos pés de lótus de Krishna. Prahlada Maharaja ele nos dá esse exemplo de mente fixa em Deus de forma assim exuberante, né? Por isso estamos fazendo o estudo aqui, né? Esse ensaio de Prahlada Maharaja. Então é dito, né, que quando Prahlada tinha 5 anos, ele foi mandado para a escola. E sempre que tinha um período, né, de recreio,
quando o professor estava ausente, ele dizia a seus amigos, assim, meus queridos amigos, venham, vamos falar sobre a consciência de Krishna. Então essa é uma cena, né, narrada no Srimad Bhagavatam, no 7º canto, 6º capítulo, que o devoto Prahlada disse, né, meus queridos amigos, agora é a hora, enquanto somos crianças, de buscar a consciência de Krishna. Entende? Se lembra que falamos exatamente sobre a urgência da vida espiritual. Porém, podemos abandonar o corpo quando formos também crianças, né? Não sabemos quando. Então, o quanto antes pudermos ensinar a natureza da energia espiritual, da energia material para as crianças, mais rapidamente elas vão ficar fixas na Suprema Personalidade de Deus. Então, os amiguinhos de Prahlada Maharaj, que já tinham uma natureza mais materialista, né? Eles diziam, agora não, Prahlada, agora vamos brincar, porque adotar a consciência de Krishna. Então, as crianças que não eram, né, assim, que estavam com Prahlada Maharaj, elas eram crianças mesmo, porém Prahlada Maharaj já era um devoto puro de Krishna. As crianças não podiam, né, entender muito bem o que ele estava falando. Então é exatamente isso que está acontecendo. Nós somos crianças espirituais e só estamos interessados em brincar na natureza material. Queremos brincar, né? Nos divertir, desfrutar, perder tempo, dessa maneira assim. Então é muito significativo quando Prahlada Maharaj chamava os seus amiguinhos na hora do recreio, né? A hora do recreio é a hora que você não está prestando atenção assim firmemente nas coisas materiais, a hora que você relaxa. Então Prahlada falava assim, vamos pensar em Krishna, vamos falar sobre assuntos espirituais, mas na hora do recreio as pessoas não queremos brincar, queremos simplesmente esquecer de nós mesmos, né? Assim, né? Na verdade, a vida material das pessoas demoníacas é um eterno recreio, As pessoas só querem, né, tomar o seu lanche e fazer suas brincadeiras. Então, Prahlada Maharaj, quando ele ouvia a resposta dos seus amiguinhos, né, de que não, vamos cultivar a consciência de Krishna depois, então ele dizia assim, mas se vocês são inteligentes, então devem começar o Bhagavata Dharma desde a infância. Entende? Então, o Srimad Bhagavatam, ele oferece esse Bhagavata Dharma, né? A ação de compreender, de viver, né, em ações a energia divina. Esse processo que conduz ao conhecimento científico sobre Deus. E podemos ver assim, né, até de um modo impressionante, como uma criança de 5 anos poderia estar falando de Bhagavata Dharma, né, querendo estimular aos seus amiguinhos a não irem para serem iludidos por um sistema demoníaco, mas ele queria inserir a consciência de Krishna, que é exatamente essa proposta que o Senhor, né, nos pede no Bhagavad Gita, né? Vão lá, né, e falem a minha mensagem para os outros seres vivos. Não deixe eles ficarem assim brincando muito no mundo material de ego, de falso ego, né? Falem para essas pessoas sobre a consciência de Krishna, porque senão a vida delas toda vai passar assim como um recreio inútil.
Então, aquela horinha que às vezes a pessoa dá uma abertura, o devoto, né, avançado, que tem consciência divina, falando sobre Deus, vai criar uma abertura no coração do materialista. Então, esse nome, né, Bhagavata, né, significa a suprema personalidade de Deus. E Dharma significa os princípios reguladores, né? As leis que regem a cientificidade para compreendermos Deus. Devemos compreender que essa forma de vida humana é muito rara. Temos comentado isso em várias palestras, né? Que até os semideuses, né, pessoas dos planetas celestiais, têm pretensões de encarnar numa forma humana de vida. Infelizmente, em Kali Yuga, estamos animalizando cada vez mais essa forma, né, usando a inteligência de uma maneira desvirtuada, e isso é terrível. Estamos criando uma prisão cada vez maior para a nossa mente, porque somos assim, materialistas, não queremos saber de Krishna, deixa para depois. Estamos nos algemando assim aos modos da natureza material de uma maneira que nem podemos assim imaginar o quanto estamos assim nos degradando e nos perdendo nesse mundo material. Então, essa forma humana é uma grande oportunidade. Entende? Pegue essa oportunidade que Krishna está te dando. Pegue a sua inteligência e use, né, de uma forma, né, humana para compreender o espírito, e não de uma forma animal para simplesmente tentar gozar dos sentidos de possuir as coisas do mundo material, né? Sendo assim, vamos dizer, territorialista, onde é cada um por cada um. Então, Prahlada Maharaj, ele estava dizendo, né, meus queridos amigos, vocês nasceram como seres humanos civilizados. Desse modo, embora os seus corpos humanos sejam temporários, eles oferecem a maior oportunidade. Então, Prahlada Maharaj, ele está simplesmente, né, todos os devotos puros do Senhor Krishna que estão aqui nesse mundo material, até mesmo assim descendo de sua posição superior para ter que pregar nesse mundo, eles estão assim clamando, né, a todos os corações, né? Se somos civilizados, vamos usar a nossa vida de uma maneira, né, adequada ao que se chama a real civilização. E aí vamos entender que esse corpo humano, apesar de ter um tempo de vida, como falamos, ele pode ter o tempo de hoje, né, de pouco tempo, ou muito tempo, não sabemos, e temos que imediatamente buscar essa oportunidade de nos associar com Krishna em nosso coração, de despertar esse amor. Então ninguém sabe qual é a duração da sua vida, né? Se você soubesse quando que você iria abandonar esse corpo, assim, imediatamente você, se fosse uma pessoa de qualidades santas, né, imediatamente você iria se dedicar à vida espiritual. Imediatamente, assim. Não haveria o medo da morte, mas a consciência de que você agora sim se renderia aos pés de lótus de Deus, porque a sua morte está ali na frente. Mas se você fala para uma pessoa demoníaca que ela vai morrer assim daqui a um mês, então ela fala assim, agora então vou gastar todo o meu dinheiro, vou aproveitar tudo
para viajar, para explorar a natureza material, para desfrutar, né, de festas, de drogas. Vou aproveitar o máximo também para ajudar algumas pessoas. Enfim, a pessoa não pensaria em Krishna, mesmo porque esse conhecimento de Krishna, né, tem sido assim, meio que ocultado assim, devido a tantas religiões, tantas filosofias, que agora, pela graça de Sri Chaitanya Mahaprabhu, esse conhecimento está começando novamente a se disseminar em todo o mundo, e pela promessa pela profecia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as vilas e cantos do mundo irão um dia, né, cantar o santo nome do Senhor. Então, né, Prahlada Maharaj, se imaginarmos, né, um garoto de 5 anos, ele sendo totalmente consciente de Krishna, só queria passar a consciência de Krishna, né, porque ele já veio como devoto puro. Isso é maravilhoso, né? Às vezes podemos ver uma criança que toca assim fenomenalmente, né, um violão, um piano. Então essa pessoa já na vida passada cultivou assim, era um mestre, né, da música. E vemos aquela criança, mas aquela criança não é a criança, é aquele mestre da música encarnada que já veio com esse talento musical. Da mesma forma, Prahlada Maharaj era um devoto puro de Krishna, nessa idade assim. Então ele não era assim uma criança em si, ele era um devoto puro que desde cedo, dando o exemplo que mesmo as crianças podem ter essa consciência aprimorada se, né, encarnarem já assim com os créditos espirituais de uma vida anterior. Então o cálculo aqui da vida, né, de um ser humano nessa era de Kali Yuga é baseado assim, em 100 anos. Então, mas na medida que essa era de Kali Yuga avança, podemos ver que, né, a duração de vida da pessoa, a memória, a misericórdia, a religiosidade e todas as outras boas qualidades estão diminuindo. Então, nessa era ninguém tem assim nenhuma garantia de que viverá muito, porque há muitas reações, né? As pessoas estão ficando assim muito doentes, loucas. Há muitas assim atividades sinistras no mundo por controle de poder, onde a população acaba sendo sacrificada por interesses maiores, e isso não é do agrado de Deus, né? Uma minoria explorando uma maioria sem nenhum assim, planejamento espiritual dentro da sociedade, né? Por isso que Krishna criou o Varnashrama Dharma, que é uma sociedade baseada em 4 ordens sociais e 4 ordens espirituais. O objetivo de Krishna é exatamente fazer com que todo mundo tenha a sua vida social de acordo com as suas qualidades e modos de trabalho, e também que haja uma parte, né, espiritual dentro dessa sociedade, para que as pessoas possam se desenvolver desde a infância até a velhice, né, e então voltar para Krishna. Há um planejamento, porém os demônios, as pessoas materialistas, né, corrompem essa ordem social e espiritual e inventam, né, seus ideais políticos, sociais, econômicos, né, a democracia, tudo que é CIA, né, acaba gerando inconvenientes que atrapalham toda a estrutura de desenvolvimento espiritual da sociedade.
Por isso que Krishna, ele não gosta muito e de vez em quando ele tem que vir a esse mundo, matar todos esses demônios e arrumar a bagunça. Só que Krishna, quando mata esses demônios, ele é tão bom que quando um demônio é morto por Krishna, ele se libera espiritualmente. Então, Krishna é mal, mas no final o mal de Krishna é bem, né? Porque Krishna é absoluto. Tudo que Krishna faz gera em resultados, né, benéficos e absolutos. Temos que entender isso, né? Porque as pessoas geralmente julgam as atividades de Deus como alguns, né, como ruins. Então, nessa era, como estávamos falando, de Kali Yuga, ninguém tem assim garantia de que vai viver muito devido aos infortúnios dessa era, né, da manipulação inadequada da população. Assim, a vantagem, né, de podermos, não sabermos quanto tempo vamos viver, e assim nessa consciência praticarmos assim imediatamente a busca de conhecimento e a prática do serviço devocional, devemos entender que, embora essa forma humana de vida seja temporária, qualquer pessoa pode lograr a perfeição mais elevada da vida enquanto se encontra nessa forma, né? Essa é a vantagem. Como estava falando, Kali Yuga, apesar de ser a era mais escura, mais pesada, mais densa, ela também contém o processo mais fácil. Essa é a vantagem. Então, qual é a perfeição mais elevada da vida? É simplesmente compreender o Senhor Supremo, né? Onipenetrante, Vasudeva. Porque temos que entender que em outras formas diferentes da vida humana, isso não é possível. Então, através de um gradual processo evolutivo, chegamos a essa forma humana, né? Passando por mineral, vegetal, animal, até que chegamos finalmente nessa forma humana depois de bilhões e bilhões de vidas, né? Então, assim sendo, né, essa forma humana é muito rara, porque quando chegamos nesse estágio, já estamos assim preparadinhos, né, através da natureza mental, intelectual e intuitiva, para acessar essa onipenetrância de Krishna dentro do nosso coração e poder, né, sair daqui definitivamente, nos libertar da ilusão dessa energia material. Então, é uma oportunidade muito rara, e por isso que Prahlada Maharaj, assim, desde a infância, né, está pedindo aos seus amiguinhos que, por favor, vamos parar de brincar um pouco e de ouvir os assuntos do espírito, porque senão vamos ficar assim brincando assim milhares de vidas e sofrendo e reclamando, se lamentando, né, cheio de ansiedade, passando assim por situações muito negativas, e Prahlada Maharaj já está assim sendo adiantado, né, querendo que todo mundo desde criança já seja consciente de Krishna. Então, mediante a lei da natureza, né, a pessoa vai receber um corpo humano com o qual pode elevar-se à vida espiritual e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Então, acho que me estendi, né, até agora. Vamos dar continuidade, com certeza, a esse ensaio sobre os ensinos de Prahlada Maharaj, mas, devagarzinho, podemos ir refletindo profundamente e expansivamente sobre esses assuntos, que são simples, mas que tocam o nosso coração, porque a maioria das pessoas, infelizmente, está
vivendo uma vida materialista já por uma indução, né, secular de vida após vida. Então a pessoa nem nota o quanto que ela está tendo uma vida mais animalizada, né, com tendências inferiores, baseadas no falso ego, e as pessoas estão aqui no mundo dia a dia passando e só vão pensar em vida espiritual lá na velhice, quando, né, estiverem em sofrimento, em doenças. Na verdade, nem vão conseguir pensar, né? Elas vão simplesmente rezar a Deus e pedir por alívio. Algumas pessoas vão pedir para morrer, e muitas pessoas, até mesmo, né, jovens e crianças, assim, estão atualmente tirando suas próprias vidas, né, se suicidando, porque chegou aqui em Kali Yuga um momento tão grande de insatisfação, de, né, desprezo pela existência, que a pessoa tenta se libertar tirando a vida de seu corpo material. Isso é um desrespeito às leis de Deus, que nos deu a oportunidade não para tirar a vida, mas para usar a vida para ter a consciência divina, e assim, em vida mesmo, se libertar das amarras, né, da natureza material, dos modos, né, da energia material, e assim transcender, mesmo nessa forma humana, pelas bênçãos, pela misericórdia de Krishna e de seus devotos mais avançados, e desse modo se preparar, né, em paz, com alegria no coração, e dessa forma seguir a sua vida, observando tudo em sua perspectiva correta, né? Então, saibamos, assim como Prahlada Maharaja fez, que os seus amiguinhos de escola, né, ou as pessoas dessa sociedade materialista, realmente não vão estar tão interessadas assim em querer saber sobre a consciência de Krishna, porque elas estão em outro tipo de vibração, né, condicionada a um sistema que simplesmente implanta valores materiais como a necessidade básica e mais importante de tudo. Então estamos aqui nesse começo de nosso estudo, aprendendo a ser como Prahlada Maharaja. Vamos parar essa brincadeira inútil dos nossos irmãos que estão sofrendo nessas formas humanas, e por estarem nessas formas humanas, vamos tentar, né, de alguma forma, dar a consciência a essas pessoas para que elas se iluminem e também, né, possam, assim, fazer parte do time de Krishna, né, e cooperarem, né, nesse desejo de Deus que nós nos reunamos, né, em Sri Krishna Sankirtana e possamos expandir a mensagem do Senhor para todo o mundo. Então agradeço a esse tempo que vocês ficaram aqui, agradeço a Sri Radha Krishna, Sri Gauranitai, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo.